Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Salmos 32, 1, 3 e 5. Salmo 32, 1, 3 e 5. Amém? Glória a Jesus. Que tem por tema, porque só em Deus temos o perdão. Amém? Glória a Jesus. Também quero dizer a vocês que estão chegando nesse vídeo pela primeira vez e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino. Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Também quero dizer a vocês que toda madrugada eu estou aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Também quero dizer a vocês, que o vídeo de fundo que você vai assistir nesse canal é do canal Escolhido, que deu-me a permissão de fazer uso. Amém? Aproveitar, passar mais um aviso. A live desse canal será no domingo de meia-noite. Durante esse mês de maio, a live desse canal Momento de Oração das Três será no domingo à meia-noite. Amém? Então, como eu te falei, o tema desta noite diz: por que só em Deus temos o perdão? Não é verdade? Por quê? Porque vivemos, hoje em dias, ou melhor, nos dias de hoje, vivemos em um mundo cheio de infelicidade, ódio, dor, sofrimento. Não é verdade? E nós precisamos abrir os olhos. Abra os olhos. Encare essa verdade. Encare essa verdade. Por quê? Porque o amor de muitos já se esfriou. E você não se culpe pelos erros cometidos. Volte-se para Deus e arrependa-se. Arrependa-se enquanto é tempo. Por quê? Porque somente Ele perdoa e dá paz que a sua alma tanto precisa. Só Deus perdoa e dá paz que só a alma da gente precisa. Não é verdade? Então, por isso, o tema desta noite diz isso. Porque só em Deus temos o perdão. Porque só Deus pode dar essa paz que a gente tanto precisa. Amém? Então, o tema desta noite está baseado no livro de Salmo 32, 1 e 5. Abra sua Bíblia e diz assim: Deus ama a todas as pessoas e oferece o seu gracioso perdão. Amém? Mas nem tanta gente quer, não é verdade? Mas ele diz: feliz é aqueles cuja maldade Deus perdoa e cujo pecado ele apaga. Amém? Glória a Jesus. Feliz é aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorava dia e noite. Então eu te confessei o meu pecado e não encobri a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Amém? Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, o que a gente aprende aqui é que esse salmo, foi escrito por Davi. Este salmo foi escrito por Davi. Justamente é um salmo de perdão. É um salmo de perdão. Depois que Davi cometeu aquele pecado com Betseba, ele abriu os olhos. Ele abriu os olhos e reconheceu o seu erro. E resolveu confessar a Jesus. Então a gente vê também qual o significado, o que significa esse Salmo 32, que a gente acabou de ler. Salmo 32 é de arrependimento. Ele une arrependimento pessoal com instrução. O poema tem profundo propósito de mostrar as bênçãos do perdão. Foi escrito depois de Davi ter cometido o grave pecado com Betseba
e em um registro de sua confissão e do perdão obtido. Não é verdade? Ele teve o perdão obtido, mas depois que ele cometeu aquele pecado, todo mundo conhece, né, a história de Davi. E no versículo 4 desse Salmo 32, Davi diz que até os ossos dele doía. Não é verdade? Ele diz assim, ó, porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, de dia e de noite. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Né? Ele sentia-se amargurado, né? Rancorado. E eu digo a você que está no mundo como esse, assim que eu estou, né? Vivendo sem querer perdoar, sem querer dar perdão, sem querer receber o perdão também, né? Ignorando as palavras, as coisas de Deus, né? Então você tem que arrepender-se enquanto é tempo, né? Saber que as bênçãos do perdão, não é verdade? E como diz, é um poema, Salmo 32, é um poema de arrependimento e confissão, celebra o perdão e a graça de Deus. Davi, o salmista, compartilhou sua experiência de angústia e sofrimento ao ocultar seus pecados, e o alívio que sentiu ao confessá-lo. O salmista enfatiza que a confissão sincera leva à restauração da comunhão com Deus e a paz interior. Não é verdade? A comunhão com Deus e a paz interior. O arrependimento e confissão, o que significa? Neste salmo, revela a importância de confessar os pecados a Deus para receber perdão e encontrar alívio das culpas. Não é verdade? O perdão com a graça, o perdão e a graça, o Salmo também celebra a graça de Deus que se manifesta no perdão dos pecados e na restauração da comunhão com o Criador. Através disso, você vai receber uma bênção, né? O perdão e a bênção. O salmista destaca que o perdão de Deus traz felicidade e alegria, enquanto a ocultação do pecado causa sofrimento e amargura. Não é verdade? Glória a Deus. E o alívio e a paz interior. Só Deus te dá a paz que o mundo não pode dar. Não é verdade? Então, a confissão do pecado e a busca pelo perdão de Deus traz alívio e paz interior, libertando o indivíduo do pecado e da culpa. Amém? Glória a Jesus. Mas, irmão, o Senhor falou por que só em Deus temos pecado? Por quê? Não é verdade? Porque a crença em Deus, de acordo com fonte de perdão, se baseia em conceito religioso e espirituais que afirma que Deus é amoroso, justo e misericordioso. A ideia de que só Deus se encontra o perdão sugere que, enquanto as pessoas possam se arrepender e pedir perdão a outra pessoa por seus erros, o perdão completo e a reconciliação com a natureza divina são concedidos apenas através da fé em Deus e de seus princípios. Não é verdade? Então você tem que crer, pedir com fé e crer que Deus vai perdoar. E Deus perdoa. Mas tem que ser um arrependimento profundo e verdadeiro. Não é verdade? O arrependimento e fé. Esse é o correto. A fé em Deus e a confissão dos pecados é o arrependimento sincero, são frequentemente considerados passos importantes para obter o perdão de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, o papel de Jesus Cristo foi o quê? Em algumas tradições religiosas, como cristianismo, Jesus Cristo é visto como o mediador entre Deus e a humanidade. Ele é considerado aquele que se sacrificou para expiar os pecados do mundo, permitindo que Deus perdoasse os arrependimentos sincero e verdadeiro. Amém? Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, é muito importante que você perdoe, se perdoe, perdoe o próximo, não guarde rancor no seu coração, não guarde mágoa. Não é verdade? É importante notar que as pessoas que praticam essa relação ao perdão pode variar
entre diferentes religiões e tradições espirituais. No entanto, a ideia central e verdadeira é de que Deus é a fonte do perdão e reconciliação, e um conceito fundamental em muitas dessas crenças: só Deus perdoa, meu amado irmão. Então, por que só Deus temos o perdão? Não é verdade? Aí no versículo 9 de 1 João 1:9 diz: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Glória a Jesus. Então, se você não se arrepender profundamente, se você não perdoar profundamente, né? Porque diz aqui, se dissermos que não temos pecado, cometido pecado, fazemos-nos mentiroso, e suas palavras não está em nós, não é verdade? Mas ele dá um alerta: filhinho meu, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado justo ao Pai, que se chama Jesus Cristo. Amém? Então só Deus perdoa pecado. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então esse foi o tema que Deus brotou em meu coração. Mas eu quero deixar uma palavra de reflexão para você. O perdão é essencial, mas o amor é tão necessário quanto o ar que respiramos. Eu falei isso outro dia. O amor é necessário como o ar que respiramos. Não existe pessoas no mundo que não tenham a necessidade do amor, mesmo que elas não admitam diante de pessoas ou demonstrem que desejam esse amor e proteção, e que alguém se preocupe com ele. Então Jesus se preocupa com você. A turma fala que Deus é amor, mas só quer pregar o amor. Deus é amor, mas é justiça. Mas para você viver, você precisa de um arrependimento verdadeiro, né? Entregar sua vida a Jesus, viver para Ele e viver do modo que Ele quer. Amém? Glória a Jesus. Como eu falei, 1 João 1:9 diz: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Por quê, meu amado irmão? Porque o justo florescerá como uma planta. O justo florescerá como uma planta à beira das águas. O Salmo 1 fala sobre isso. Não é verdade? Então, vamos orar para entregar tudo na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem que está no livro de João 14:21, que diz: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Glória a Jesus. Então vamos orar. Senhor, ensina-me, Senhor. Ensina-me a andar em teus caminhos, Senhor. Senhor Deus, de acordo com a tua palavra, os que amam a tua lei, desfruta a paz, e nada há os que faça tropeçar. Amo sua lei, Senhor, porque ela é boa e visa meu bem. Senhor, ajuda-me a obedecer-lhe em todos os sentidos, para não tropeçar e nem cair, Senhor, porque eu desejo andar em teus caminhos para ter a certeza e a paz de saber que estou vivendo segundo a tua vontade. Porque, Senhor, o meu coração anseia obedecer-lhes em todo sentido. Senhor, em todas as coisas, por favor, me ajuda nas áreas em que não tenho andado em obediência à tua vontade e à tua palavra. Porque eu te busco, Senhor, te busco de todo o meu coração. Por isso, meu Deus, não permita que eu venha me desviar do teus mandamentos, nem hoje e nem sempre. Em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em tua presença. Obrigado por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, abençoa todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, ajuda aquele, Senhor, que quer ter um compromisso e um relacionamento contigo. Aumenta a fé dele, fortalece a fé dele, Senhor. Ajuda nessas horas tão difíceis, em nome de Jesus. Senhor, eu não sei o que estão passando na vida e na mente de cada um, mas a tua palavra é lâmpada para os pés de todos nós. Ajuda, Senhor, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria, Senhor, para que ele venha fazer a tua vontade. Ajuda, Senhor, aquele que precisa de uma porta de emprego, ajuda aquele que está se recuperando em sua residência. Ajuda aquele que precisa da tua poderosa mão. Cura, salva, para a honra e glória do teu nome. Senhor, nos dá uma madrugada em paz, tranquila, restaura da tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar, Senhor, a melhor decisão conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.
É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha. Compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.